Com a área do UOL, da Universidade, Departamento de História da Universidade Federal de Campina Grande, por favor. Só o exercício que eu já fiz ali, já pede isso aí. Professora Dilaine Sampaio, professora do Programa de Pós-Graduação de Ciência da Religião da UFPB. Professor Genaro Cambuim Lopes de Almeida Lula, doutorando em Antropologia pela UFPE e professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Professor Jorge Delane da Silva Brito, professor de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba. E por fim, ninguém conhece os participantes aqui do encontro, o grande Nildo, amigo de longa data. Nildo Nascimento é membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa e do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa. Também é membro da UNE do Renadir do Distrito Federal. Pois bem, então, antes de passar a palavra aos componentes da mesa, a gente poderia se perguntar de que forma esses dois temas estão interrelacionados, né? A questão do Estado laico e dos direitos humanos. E de que forma isso pode nos afetar direto ou indiretamente. Alguém poderia imaginar que, por não ter uma religião, não ter nenhuma crença, ou por sua crença ser majoritária, que não poderia vir jamais ser incomodado pela questão da ameaça a esse direito à laicidade. E que, portanto, isso não poderia interferir na sua vida privada. Mas só que a gente pode muito bem, só para ficar em 4 direitos fundamentais, relacionar a questão da laicidade a 4 direitos que nós temos garantidos justamente por causa da laicidade. O professor Alarcon, que é historiador, ele talvez tenha a oportunidade de abordar esse assunto. Por causa da laicidade, outros direitos daí decorreram. E é graças a eles que hoje nós temos outros direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, que podem, para ficar só em alguns, o direito à comunicação e à informação, o direito à cultura, que podem, sim, ser atingidos direto ou indiretamente pela ameaça à laicidade. E é sobre isso que eu convido a todos, agora, a refletir um pouco sobre esse tema. Então, professor Alarcon, eu já passo a palavra ao senhor, para o senhor introduzir aí a parte histórica do que talvez a gente tenha a impressão que todo mundo sabe o que é Estado laico, mas seria bom a gente abordar e falar mais a respeito desse assunto. Bom dia a todas e a todos, bom dia à mesa. É formal agradecer, mas há momentos que a gente agradece para além da formalidade. Eu desde ontem que agradeço para além da formalidade e vou agradecer novamente agora. Para mim é muito bom estar num momento, num encontro como esse. A gente vê muita gente boa e vê uma discussão que eu acho que é importante, necessária, estratégica, né, e agradável de ser feita. Eu fiquei muito feliz com o convite, agradeço bastante a oportunidade de vir conversar um pouco com vocês sobre essas questões. Eu fui apresentado como professor de História e para mim isso significa muito dizer isso, porque como eu disse ontem numa fala que tive a oportunidade de fazer aqui, enunciar esse lugar de fala implica não somente em afirmar que certas coisas vão ser ditas, mas também implica em deixar bem claro um campo dentro do qual eu vou falar.
E é uma responsabilidade muito grande, que eu fiz referência a uma questão que eu vou fazer novamente hoje, que é o fato de uma certa deslegitimação do campo das humanidades no cenário contemporâneo. Cada vez mais a gente é atacado, cada vez mais a sofisticação do pensamento das humanas, a complexidade específica do pensamento das disciplinas das humanidades é divulgada e apresentada para a grande parte da população como sendo um defeito, como sendo um erro, na verdade. É como se estivesse havendo um processo coletivo de projeção de uma grande sombra por sobre tudo que a gente diz, como se houvesse uma desqualificação a priori de tudo que a gente das humanidades diz. Foi muito interessante, porque ontem, quando eu saí daqui e estava vendo aquela celebração ali embaixo, né, aquele encontro, eu precisei sair para fazer uma ligação e um rapaz veio conversar comigo. Eu não sei se ele está aqui, eu sou muito ruim de fisionomia, também não vejo bem de longe, mas um rapaz veio conversar comigo e expressando uma ansiedade, uma angústia pessoal em torno dessa história de o que é ser das humanidades no cenário contemporâneo, ecoando um pouco esse discurso, essa verdade, vamos dizer assim, que está se espalhando na sociedade. E aí eu vou usar a expressão que está no jogo, né, está no jogo discursivo contemporâneo, apesar de ser uma expressão extremamente pobre, mas vou me referir a ela. Quer dizer, não estou dizendo que o rapaz estava assumindo esse lugar, mas ele estava, de certa maneira, registrando, expressando o medo que eu acho que é de muita gente que está circulando hoje, que é a história de que a gente não faz outra coisa a não ser doutrinar, que a gente não faz outra coisa a não ser colocar uma viseira nas pessoas e impedir que as pessoas vejam livremente qualquer coisa que sejam, porque vão ver apenas a partir de um prisma, que é o prisma que a gente queria que as pessoas vissem. É claro que, do ponto de vista de quem é um professor de história, isso é muito errado, é um equívoco, é um erro, né? Não corresponde ao que a gente faz, porque a gente está defendendo que o que a gente faz é muito mais interessante, muito mais legal do que doutrinar alguém. Essa introdução é para dizer que é fundamental que, em todos os momentos, ainda mais num cenário adverso ao pensamento como o que a gente está vivendo hoje, a gente abra espaço para que essas questões sejam discutidas para além do episódico, né? Para além do dia a dia, para além dos ataques cotidianos que a gente vem sofrendo, tentando entender que tem redes muito mais complexas que estão colocadas em jogo. Em relação ao tema da laicidade e da proteção dos direitos humanos, para não começar necessariamente com uma história contada, eu vou fazer referência a dois pensadores, uma referência bem rápida e bem superficial, a dois pensadores que eu acho que trazem uma questão que, para mim, quando eu fui fazer meio que uma anotação para essa fala de hoje, foi a primeira coisa que me veio à mente, que foi pensar numa leitura que o filósofo francês Gilles Deleuze faz de um pensador Spinoza. E num parágrafo muito simples, Deleuze diz que Spinoza olhava para a democracia e dizia: não é perfeita, mas é melhor estar com ela do que sem ela, dadas as condições que ela oferece, pelo menos de um desejo, né, de uma experiência, de uma troca igualitária, de uma conversa horizontal e simétrica. Então, eu gosto muito de começar por esse ponto, quer dizer, a democracia, ou seja, a possibilidade que é histórica, né, não é abstrata, não é para além das escolhas humanas, é uma invenção de cada dia, de cada um de nós, mas a democracia é uma prática que merece ser muito bem cuidada. É melhor tê-la do que não. Eu acho que quase todos nós aqui, Eliandro fez brincadeira com a idade ontem, eu vou seguir na mesma frequência, nós temos praticamente a mesma idade, mas quase todo mundo aqui teve, direto ou indiretamente, uma experiência da última vez em que o Brasil foi uma ditadura. Né? Apesar de que isso tem sido objeto de um reposicionamento ideologizado ultimamente, mas a gente sabe muito bem o que é que aconteceu. E todo mundo que tiver uma memória pessoal ou uma memória por ter lido do que significa ter vivido, diga, chefe, ter vivido uma ditadura, o avesso da democracia, sabe muito bem o que é que a gente ganha quando a gente pode conversar sobre tudo sem ter medo. E o Spinoza, lido por Deleuze, diz um pouco isso. Diz: a democracia talvez não seja perfeita, talvez de vez em quando a democracia nos traga surpresas bastante desagradáveis. Não vou dar nenhum exemplo contemporâneo, porque todo mundo sabe do que é que eu estou falando. Mas, de todo modo, dentro dela a gente tem margens, e fora dela talvez a gente não tenha. E a ideia de laicidade, ela está, pelo menos o relato que eu estou trazendo para a mesa,
a ideia de laicidade entre nós ela está associada diretamente à construção do Estado democrático contemporâneo, do Estado democrático moderno. É o Estado democrático moderno, o Estado burguês moderno, que coloca em questão, em cena, a ideia de que a gente deveria pautar nossas agendas por um princípio que não seja transcendente, por um princípio que não seja total, por um princípio que não seja além do homem. Então são as nossas relações que devem presidir as nossas relações, e não as relações da gente com qualquer outro prisma que não das relações entre humanos, entre pessoas. Isso parece ser uma conquista? Parece. Talvez pareça ser uma conquista, não só